Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um conteúdo de Olho no Campo, este conteúdo que é uma parceria do canal Pecuarista com a Leilosul. E eu vou aproveitar já e te convidar a fazer a sua inscrição no nosso YouTube. Então você, quando estiver assistindo, você dá um like, comenta, compartilhe, porque aí a plataforma entende que este é um conteúdo relevante e indica para mais pessoas. Mas além do nosso YouTube, você também pode conferir o site do canal Pecuarista, tem informações atualizadas e exclusiva todos os dias, inclusive nós estamos com colunistas novos. Sim, se juntou ao time do canal Pecuarista, o Bruno Esbrojo, que fala sobre economia, e o Thiago Branzan, que também já esteve aqui com a gente, agora ele é parte do nosso time e fala sobre planejamento e sucessão familiar nos negócios. O Thiago Branzan, que inclusive é exclusivo para o Instagram e YouTube. Então você pode acessar o conteúdo do canal Pecuarista pelo site, fazer a sua inscrição na newsletter, ter uma prévia do que é o Thiago Branzan, mas conferir a coluna na íntegra do Thiago Branzan no nosso Instagram, que está aparecendo aqui embaixo para você. Então eu recomendo que você corra e confira o nosso conteúdo exclusivo em qualquer uma dessas plataformas, a gente se encontra lá e, claro, gostaria muito que você interagisse com a gente, dando seu like, colocando seu comentário. Também pode ser feito no canal Pecuarista, que tem uma aba para comentários nas nossas matérias, nos nossos conteúdos, e a gente quer muito ouvir você. Então, plataformas para a gente se encontrar não faltam e eu quero te encontrar em uma delas. Olha, o nosso programa de hoje, para fechar o mês de junho, que nós nos dedicamos a falar sobre meio ambiente, hoje nós vamos conversar com o Lando Botosso. Ele é advogado especialista em direito de agronegócio e ele vai falar com a gente de um tema muito polêmico que está tramitando no Senado, que é a discussão para aprovação de uma nova lei geral de licenciamento ambiental. Pois é um assunto que interessa a todos, inclusive a você, mesmo que a gente ache que não vai impactar diretamente, vai impactar direta e indiretamente esse assunto. Então, eu te convido a ficar com a gente. É 30 segundos, tempo de rodar a vinheta e a gente já volta com o nosso entrevistado. De Olho no Campo. Oferecimento Natura Frig. Agora sim, de volta com o nosso entrevistado aqui já no nosso estúdio virtual, o Lando Botosso. Ele é advogado especialista em direito do agronegócio e está na terra do Piqui, está lá em Goiânia, arrumou um tempinho na agenda para falar com a gente sobre esse assunto que é tão espinhoso, que é o projeto de lei que está tramitando no Senado, que tem aí a intenção de criar uma nova lei geral de licenciamento ambiental. A gente vai entender um pouco mais o que está por trás disso, o que muda, para quem facilita. Mas primeiro quero dar as boas-vindas. Lando, boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso De Olho no Campo. Boa noite, Melissa. Para a gente é sempre um prazer, uma honra. Tem o escritório sempre à disposição. Estamos aqui na terra do Piqui, como você mesmo antecipou. É uma região bem próspera de agronegócio, mais um polo, né, de prestação de serviço, e também é um tema extremamente pontual e relevante, tanto numa esfera questão de proteção do meio ambiente, e também como evolução do agronegócio. E é um tema que tem gerado muita polêmica, né? E polêmica mesmo, né? Porque a gente sempre fala que tudo é polêmico. A partir do momento que eu tenho um ponto de vista, você é outro, já é polêmico, né? Qualquer tema. Mas este é
em especial, tá todo mundo querendo puxar a corda para o seu lado, mas em primeiro lugar eu gostaria, Lando, que você explicasse com um pouco mais de profundidade o que muda no processo de licenciamento ambiental, caso, né, com a aprovação desse projeto de lei 2159. Melissa, tem vários aspectos ali, mas eu vou dizer o objeto, né? O escopo do projeto propriamente dito. O principal ponto que a gente tem que levar em consideração, que ele é uma inversão de valores, vamos assim dizer, que para mim é o fundamental. E o princípio da boa-fé, para mim, ele sobrepõe o princípio da dúvida. Isso eu acho que é basilar. Então, para mim, todo ser humano é honesto e correto, até que me prove o contrário, e não o inverso. Esse projeto, ele é fundamental nesse ponto. A autorregulação do agronegócio, a autorregulação do produtor, ele faz ter a evolução do agronegócio, ele faz ter a evolução da questão da proteção do meio ambiente, e ele inverte a questão, principalmente, da manutenção. Essa autorregulação, você não vai ficar dependente exclusivamente do órgão para fazer a liberação, e sim você vai ser responsável por ela. Ou seja, você antecipa o procedimento, consegue as licenças necessárias, e hoje essas licenças são fundamentais para a questão de fomento, viabilidade econômica, venda, transferência. Então, é um processo, Melissa, que já não, vamos dizer, já não retroage, não tem como você mitigá-lo ou diminuí-lo, muito pelo contrário. E facilita também no que eu entendo, aí é só uma visão pessoal, não de uma deficiência, mas de uma limitação do Estado. E eu acho que isso é um padrão de qualquer ouvinte nosso, e eu acho que também você convalida com esse posicionamento, Melissa. Nós temos um Estado inchado e que não entrega. Você pode ter uma ideia exata que qualquer brasileiro que ganhe dinheiro, consiga um fomento, ele vai melhorar um plano de saúde, porque o Estado não entrega saúde. Ele vai colocar o filho dele num colégio particular. Colégio melhor. Vai vincular num condomínio, porque é uma segurança. Essa é a falência do Estado, Melissa. Essa é a falência do Estado. Então, isso é um ponto. Então, o Estado não consegue absorver e muito menos fazer a proteção que ele necessita. E um ponto ainda que eu acho fundamental, que vai ser a segunda etapa desse próprio questionamento. Como o Estado não consegue liberar, para você fazer a liberação é muito burocrático, precisa de licença, precisa de profissionais específicos, esses profissionais cada vez são mais difíceis no mercado, estão sobrecarregados no sentido, hoje praticamente tem um êxodo inverso, né, é o cara da cidade que vai para o campo, e para mim é uma falência novamente do Estado, porque se a gente tivesse evoluindo no homem do campo, não precisaria disso, é o contrário, porque o cara da cidade que vem para o campo para trabalhar, o cara do campo, ele perde o emprego. Onde é que ele vai ser ainda adequado? Nós estamos falando de IA, de evolução, então você imagina. Então, ali você já tem uma dificuldade gigantesca. E segundo, mesmo que o Estado seja lento nessa burocratização, quando ele chega, Melissa, ele é maléfico praticamente, e ele é cruel. E ele é moroso. Aí ele é extremamente eficiente. Burocrático. Aí ele vem já fechando, ele vem fazendo embargo, ele trava a operação. E para você destravar ela é infinitamente pior do que a liberação. A autorregulação, ela vem nesse sentido. Isso já é um elemento, já é um costume popular, isso aí já está, vamos dizer assim, é nacionalizado. Todo produtor tem total ciência disso. Se ele não passou, alguém passou. Eu gosto muito de um ditado, não sei se chega a ser chinês, o bobo, vamos assim dizer, não aprende com erro, o sábio aprende com erro, e o esperto, o cara que tem que entender mesmo, ele aprende com o erro dos outros. Então, o produtor já entendeu que certas coisas já não tem mais conversa, não tem por que extrapolar. Isso é unanimidade. E não cabe mais dentro do setor, né? Exato. Pode acontecer algumas coisas que utilizam isso, ou às vezes a mídia, alguma coisa, ou por questões obscuras, ou às vezes por desconhecimento, de uma exceção virar regra. Não, gente. Hoje, questão de desmatamento, crime, um trabalho, é exceção, por favor. Regramento e principalmente uma questão nacional extremamente importante, meio ambiente ou agronegócio, não, responsável pelo maior PIB, ele tem que ter uma gestão, ele tem que ter uma inteligência emocional nisso daí. Senão você não consegue nem fazer o acompanhamento. Não tem por que ser diferente. Então, essa autorregulação é exatamente para isso. O produtor vai ter ciência, ele faz a liberação, automaticamente o órgão ainda vai ter o direito de embargar ou não. Isso aqui não está se mitigando, não está se tirando questões ambientais. Por favor, não é essa a discussão. A discussão é a regulação. É inverso. Intimar ele, quando se intima ele de desmatamento, da alta desvaloração do PL, Melissa, por favor, não tem sentido nenhum. Ele fala sobre regulação, ele não fala sobre diminuição de APA,
de reserva legal, muito pelo contrário, o Brasil, nessa questão de responsabilidade do meio ambiente, eu fico até um pouco espantado quando a gente aceita, ou às vezes questões internacionais pontuam sobre o produto brasileiro, por questões ambientais. O nosso Código Florestal, e ele é um incremento, ele não finda o Código Florestal, é um dos mais evoluídos do mundo, ele é exemplo do mundo, é o inverso. Então, aqui, você já tem a mitigação, você vai fazer só a regulação de um código que já é espetacular. Reserva legal não existe praticamente em nenhuma parte global. É alguns determinados países, são a maioria ainda em subdesenvolvimento. Por quê? Porque tem a necessidade para aumentar. Então, não tem como ser o contrário. Então, o que é essa lei, principalmente, é uma autodeclaração que o produtor sabe da responsabilidade, e vamos falar exclusivamente de regulação, não sobre questões ambientais, não é esse o cerne da legislação. Então, é muito importante estar bem frisado, porque se a inversão de valor disso aí, ou é algo obscuro, ou literalmente mesmo querendo obstar o prosseguimento do projeto de lei. A gente estava falando aqui sobre essa questão da produção do Código Florestal, e antes da gente entrar no ar aqui, nós estávamos conversando justamente sobre a produção sustentável que o país tem. E aí a gente citou o exemplo da borracha, né? Que a borracha ela tem um sequestro de carbono incrível, ela é um setor que produz com muita responsabilidade, respeitando o Código Florestal, assim como várias áreas do agro, mas a gente estava falando da borracha, por quê? Porque a gente produz muito responsavelmente a nossa borracha, mas a gente recebe borracha de fora, de lugares que não tem nenhum processo e protocolo de produção sustentável como nós temos aqui. Mas, Melissa, né? A questão ambiental só vale para o Brasil, né? Exatamente, né? A questão ambiental, em alguns casos, parece que só vale para o Brasil, inclusive para a gente mandar, né? A gente precisa ter uma produção eficiente, sustentável, responsável, e que tem que ter mesmo aqui. A gente não está falando o contrário, a gente está falando que tem que ter, mas para a gente poder, inclusive, ganhar mercado, e inclusive a gente ganha mercado por causa do nosso processo, de como a gente produz, né, Lando? Sim. Melissa, você é um pouco, vamos dizer assim, advogado ao excesso, mas nesse ponto é importante um regramento que hoje é fundamental na questão internacional, que é o ESG na questão ambiental, mas é ambiental, social e a questão de mobilidade ali, o que é a questão também de organização. Mas o principal é o social. E esse social hoje tem selos. E hoje, Melissa, nós já temos uma evolução, questão de pecuária, nós temos uma linhagem inteira, nós temos um rastreamento do gado, da origem até o abate. Uhum. Nós temos questões frigoríficas de abatimento de gado, especificamente para uma região, para um determinado. Atendimentos que nós podemos fazer de evolução de soja, evolução de manejo, nós somos referência. Somos referência. Referência. É o primeiro, é referência. E essa questão ambiental, existem hoje já vários manejos já conscientes com a própria agricultura, vamos dizer assim, praga com a agricultura. Tem manejo de mato com soja. Tem muitas agricultores que já estão fazendo esse tipo de manejo. É a agricultura 4.0. O próprio LPF, né? Perfeito. Isso aí tem essa evolução. Tem questão hoje de manejo de irrigação que é preciso. A economia hoje, a gente tem muito, uma questão econômica, o Walmart ele falava uma coisa muito importante, não se ganha mais quem ganha, quem perde menos, né? Quem gasta menos, né? A casa mais limpa não é aquela que lava todo dia, é aquela que menos suja. É menos suja. Então, quando a produção diminuir, a efetividade, o produtor tem que ter a noção, e o Estado, eu acho que tem que entrar muito importante nisso, plano safra, incentivo, né? Nós temos um plano safra aí que, infelizmente, vai ser igual como o ano passado, ou seja, nós já estamos tendo uma regressão, porque se o investimento ele sempre tem que subir, nunca tem que diminuir, muito menos paralisar. Então, esse fomento é importante para essa agricultura 4.0. Essa evolução da agricultura 4.0, ela automaticamente melhora a selo de produção. A gente potencializa produtos. E o produto, ele não tem que ter uma margem de grande escala. Nós estamos ainda fazendo uma evolução de infraestrutura. Nós somos, assim, um bebê nesse ponto. A Norte e Sul, nós estamos falando de uma ferrovia aí quase de 2 décadas, né? Do papel é até mais. Então, não sai, o projeto de escoamento é extremamente difícil, estradas extremamente perigosas. Então, essa projeção dela 4.0 e esse manejo, o produto com maior valor,
maior atratividade, às vezes ele é mais importante que a produção e às vezes em grande escala. Lógico, tem que atender uma esfera mundial, né? Somos responsáveis aí, praticamente por quase 1/5 da alimentação, quase 1/10, em determinados fatores. Mas é importante. Então, essa questão social que muito se fala internacional, nós somos principais. Estamos ali na liderança, mas assim, na vanguarda, né? Esmagadora. Melissa, quando teve aquela repercussão da questão do Carrefour, o que mais, assim, me impactou, porque eu sabia que era é um jogo de poder lá, aí o comércio internacional entra. Vamos inventar uma história lá social e vamos. Lindo. Mas ali o que mais eu achei interessante, que eu mais, assim, fiquei representado, que várias entidades manifestaram repúdio, e tem que ser assim. Nós temos que respeitar o produtor, nós temos que vanglorizar o nosso produto. E isso é uma questão de soberania nacional, não é só uma questão de classe. O brasileiro tem que entender que a questão do produtor rural ter ganhar dinheiro ou não ganhar dinheiro, não. É o Brasil, ele é uma classe, ele é o fomento da nossa economia, não tem divisão. E eu vejo, às vezes, você, não pode ter discussão. Não, a gente pode conversar. Conversar é uma conversa normal, Melissa. Você pode ter uma opinião, eu tenho a sua. A discussão só parte quando você tem amor e você tem falta de limitação de conhecimento. Eu sempre digo que a discussão é diferente da briga. A gente tem que discutir, porque se a gente não discutir, a gente não vai evoluir. Eu costumo sempre brincar com os alunos, falar assim, fala que se é religião, política e futebol, a gente não se discute. A gente discute, a gente não briga por eles. A gente não é torcida organizada, Melissa, só isso. Exatamente. É a mesma questão da produção de alimentos e a questão ambiental. Elas não estão em lados opostos e nunca deverão estar. De forma nenhuma. Elas se complementam, elas são forças complementares. A gente está acabando de falar sobre tudo que... acabamos de citar o exemplo da borracha, acabamos de falar que ganhamos mercado porque temos tecnologia, porque sabemos, porque temos competitividade para dentro da porteira. Muitas vezes o produtor perde essa competitividade quando o produto sai da porteira, mas enfim, é uma outra discussão que também dá pano para manga. Mas a produção, a produção de alimentos e a questão do meio ambiente, da sustentabilidade, do ESG, do social, ele anda de mãos dadas. Quem quiser separar isso vai ter muito trabalho, porque não vai conseguir. Perfeito. E ele é uma evolução contínua. O meio ambiente melhorando, você aumenta o produto. Qual produtor, Melissa, que será contra isso? Não existe. Nenhum. Eles não estão em opostos, nem paralelos, não. Eles estão grudados. Eles estão grudados. Eles andam em conjunto. Exato. Falar para mim que o produtor é responsável por questão de desmatamento. Não, por favor, é o contrário. Ele é o principal protetor. O Estado não tem capacidade para isso. Ele é o principal produtor, e essa legislação é exatamente para isso. Principal produtor, nossa principal economia, Melissa. Vamos fazer vamos dizer assim, algumas opiniões aqui, alguns conceitos que eu acho que é unânime. Principal fator da nossa economia. Poderia ser industrializado, poderia ser iPhone? Não é. Vamos ver qual é a nossa realidade hoje? Agronegócio. Quase 30% do PIB, agronegócio. Então, toda a cadeia, né? Ponto. Primeiro, fomento. O segundo ponto. Qual que é o principal ente que você vai melhorar ou que você vai piorar? O próprio Estado. Com o maior fomento da economia, o maior fomento do Estado, você melhora todo mundo. Todas as cadeias, todas as classes aqui. Aqui não é uma, aqui não é o comércio local. Aqui é o Brasil. Imposto federal, municipal, estadual. É a esfera, né? Ela é macro. Aí aqui no terceiro ponto aqui, você vai falar para mim que se não tivesse esse produtor, nós estaria com um ambiente melhor. Melissa, isso é praticamente impossível. A gente não teria o nosso subsídio. A gente estaria retroagindo, porque a gente estaria produzindo o quê? Nós não temos industrializado. A nossa educação ainda é muito arcaica. A gente entrega matéria-prima e paga muito mais caro no manufaturado. Essa é uma conversa que eu escuto desde quando eu nasci, Melissa. Aqui, como você falou do Piqui, desculpa ser um pouco pessoal, eu sou vilanovense, é um time local, e a gente não sobe para a Série A, né? A gente é insubível, né? Tem até um nome sobre isso. Espero que isso não viralize, porque senão depois o presidente vai vir atrás de mim. Mas, assim, é uma paixão, mas é aquele algo que você não vai mudar. Tem posicionamento que você não altera. Então, agora você fala para mim que o principal cadeia da nossa produção, o principal responsável pela essa cadeia é o próprio meio ambiente, e você vai falar para mim que ele faz a devastação, é utopia. Ou você cria uma cortina de fumaça, né, uma farsa, para forçar uma situação que não é a realidade. Então, essa proteção ela é fundamental para o próprio produtor. Sim, eu sempre gosto lembro, quando é oportuno, do seu Roberto Rodrigues, né?
que ele fala muito dos 4 cavaleiros do Apocalipse, e ele fala muito assim, gente, o pessoal precisa parar de achar que o produtor tá desmatando, tá tirando. Imagina, o produtor ele é inteligente, o produtor ele quer enriquecer o negócio dele de maneira inteligente e sustentável. E se a gente não fizer assim, nós somos o país que mais produz, e se a gente não fizer assim, a gente não vai dar conta de alimentar o mundo, porque nós vamos alimentar o mundo, porque a gente já tem, longe de ser prepotente, mas eu acho que todo mundo que está nos acompanhando tem essa visão. O Brasil alimenta o mundo. Né? Nós chamamos a atenção e nós alimentamos o mundo, né, Lando? E eu gosto muito dessa visão, como foi na questão do Carrefour, né? A proteção. A gente tem que mudar o cenário, Melissa. Eu vou falar uma questão de macro, a questão de disputa China e Estados Unidos, fiquei no debate assim, praticamente o primeiro semestre inteiro. Sim. Infelizmente, a gente é coadjuvante, né? E a gente fica naquela oscilação, e como se fosse positivo. Eles brigam, é positivo. Eles, não. Primeiro que a gente tem que estar arrumando a casa. A questão externa, você tem que ser irrelevante. Teria que ser um plus, ou às vezes uma questão que você vai queimar uma reserva, mas jamais um maior debate. E a gente nem senta na mesa, né, Melissa? A China vai sobreviver, os Estados Unidos vai sobreviver sem a gente? Não vai. Então, se a gente não entender isso, a gente pode ter uma proteção de compra de terra, mas não tem uma proteção, sobre, por exemplo, sobre fundo de investimento que faz alienação e toma. Quem são esses fundos? Quem são essas pessoas que estão tomando a terra e estão, regramento especificamente, Rio Grande do Sul, extremamente impactado? Tanto que o passo da securitização é extremamente importante e ele linka automaticamente com o ambiental. O produtor devendo, ele deixa de fazer questões ambientais. Então, é importante não só o produtor sadio, para mim até uma questão de saúde mental e saúde populacional. Eu até me espanto o Estado, às vezes, esquecer dessa parte, tanto que é importante, e o que está acontecendo é extremamente grave. Mas nós temos que ter a nossa responsabilidade sobre o nosso produto e o nosso poder. E conversar, não, pode fazer seu regramento, eu entendo a sua balança, você está correto, só que eu tenho isso, eu tenho esse investimento. É jogar em igualdade, né, Lando? Exato, nós temos que saber o nosso tamanho. Os nossos prédios, Melissa, tem que ser Silva, nós temos que gostar do Piqui, gostar do time regional, eu falo até do time regional, eles falando qual time você torce fora, às vezes você também, São José, fala, a maioria aí torce para São Paulo, mas aqui em Goiânia, por exemplo, a gente torce para o Vila. Aí eu vou para São Paulo, aí fala, qual time você torce em São Paulo? Eu falei, só torço pro Vila. Mas como assim? Eu falei, qual time você torce lá em Goiânia? A Goiânia tem time? Não, é igualdade. É a mesma coisa do produto. Não, você faz um manufaturado, eu preciso de você me ajuda na balança. Perfeito. Mas vamos fazer o regramento correto? Vamos sentar na mesa? Me liga, né? É o mínimo. 1 e-mail, pelo menos. É 1 e-mail, pelo menos. Mas só fechando o assunto futebol, aqui em Rio Preto a gente aprendeu a torcer pro Mirassol. Mirassol tá indo bem. O Mirassol tá ganhando. O Mirassol já subiu no ano passado, né? Subiu. E o Vila tava para subir, Mirassol tirou alguns pontos. Tem que ser raiz. Regionalidade, Melissa, isso não tem nada a ver com distinção, é o contrário. É o contrário. Respeito das origens, novamente, é o oposto. Exatamente. A gente estava falando do Código Florestal, e eu queria que você entrasse um pouco mais nesse assunto, porque esse projeto de lei que ele está tramitando no Senado, ele não altera diretamente o Código Florestal, mas ele traz algumas mudanças que dispensam o licenciamento para algumas atividades agropecuárias. Você acha que isso pode enfraquecer a aplicação prática do Código? A questão prática do código, não. Porque a penalização, novamente, as questões ambientais, CAR, reserva, tudo está mantido em sua integralidade. Não se discute isso. A regulação é especificamente para você ter a informação e você cumprir ela. O Estado pode fiscalizar. E a parte que eu mais gosto ainda dessa pontuação, se ela passar, né, exatamente como está o projeto, é que se tiver a inércia do Estado, como eu falei, o Estado às vezes é muito grande e não consegue, essa inércia dele vira como uma anuência. Isso no direito a gente fala, o direito não socorre os inertes. Então, se o Estado não manifestar sobre a autorregulação, ela tem a validade. Das questões de agropecuário, outros são questões temporárias mesmo. São agriculturas de milho, ou seja, a safrinha, que foi específico, cana-de-açúcar. São questões que não vai interferir numa esfera global da produção. Não altera em nenhum momento isso. Ele só facilita para o pequeno, para o médio, para questões de autorregulação, para liberação para financiamento, CIA, você fazer o registro. E ali você dá liberdade para o produtor ele antecipar o processo. Nada mais, nada menos do que isso.
Algum ponto que puder ter interferência, não vai ter, o Estado tem o direito de fiscalizar, a multa está aí, a penalização para crime ambiental é gravíssimo, quiçá a maior do nosso sistema penal. Então, determinadas coisas que sequer tem a questão de pagamento, prisão imediata. Então, assim, não tem esse ponto de mitigação de dano. Não, ele é uma evolução da questão da regulação, propriamente dita. Não altera em questão de esfera ambiental. E também ele atende todo o tamanho, né, dos produtores. Não eu queria saber se existe o risco do pequeno produtor ser prejudicado com esse novo projeto, embora ele fale para todos. Ele vincula mais uma produção de maior escala que você vai precisar de um fomento. O pequeno, vamos ser numa certa realidade. O produtor familiar, às vezes, ele não tem acesso a tanto crédito, tanto que a gente tem vários programas específicos sobre isso, até o Plano Safra, ele faz várias cadeias. E é importantíssimo isso, porque cada um vai ter um acesso à documentação, né? E a próprio fomento. Você pode fazer fomento da operação e o outro, às vezes, é só uma subsistência. Mas não altera para ele, porque essa questão da evolução dele é o princípio dela. Essa melhoria ambiental, ele facilita para o próprio pequeno, porque é uma evolução que ele também vai precisar amanhã. É uma formatação do Estado e uma fomentação para o próprio produtor, para ele entender que hoje ele pode ser pequeno, amanhã ele pode ser médio, e se Deus quiser amanhã ele vai crescer. Grande. Exato. Ele não vai interferir, ele não vai facilitar um ou outro detrimento. Muito pelo contrário, esses regramentos é muito mais fácil para quem não tem um aparato do que para quem tem. O grande já tem esse aparato, já tem corpo jurídico, já tem corpo técnico, o pequeno não tem. Então, essa autorregulação é exatamente para isso. E eu não só acredito, tenho plena fé na seriedade e na educação do produtor rural, em todo sentido de educação de ambiental mesmo, de educação de ser humano, de familiar. Então, ele não vai deixar de produzir e nunca mais vai deixar de entregar essa documentação, é o contrário. Ele vai fazer questão dele falar, né, o produtor ainda mais, o rural, o sertanejo, vamos assim dizer, né, o raiz, é o nome dele mesmo. Então, o que ele falar ali é o que ele vai prevalecer. Então, é exatamente para essa evolução. Não vai ter um choque, não. Novamente, aí, anda em conjunto, vem muito mais para facilitar do que para dificultar ou ter divergência de um caso ou de outro. A gente falou muito sobre essas polêmicas, né, que o projeto, ele é muito polêmico, porque são, mais uma vez, forças que querem medir, né, querendo medir força, mas que, na verdade, isso não deve existir. Mas eu queria que você falasse quais são os principais argumentos do setor produtivo dessa nova lei. A questão da produção é porque a cadeia do meio ambiente, a cadeia da documentação, Melissa, ela é passo fundamental para você fazer o fomento da produção. Hoje, se você não tiver o CAR, se não fizer a questão de reserva, e se não tiver a regulação ambiental, você não consegue ter acesso a crédito, e principalmente os créditos subsidiados, que é vinculado ao Plano Safra. Você não tendo essa documentação, você não consegue fomentar a sua própria produção. Ela, na verdade, ela não é uma trava contra o meio ambiente, ela é o inverso. Ela é o fomento da produção para a proteção do meio ambiente. Porque o produtor rural, novamente, eu entendo perfeitamente, é o maior responsável pelo meio ambiente, não o inverso. Então, essa lei, ela facilita exatamente nesse sentido, e para você ter acesso a diversos meios de pagamento. Hoje nós estamos numa ampla evolução, e isso não tem como ser diferente, nós estamos em questão de inteligência artificial e principalmente questão financeira. Então, antigamente, eram alguns players que comandavam, ainda tem uma parte ainda que comanda alguma instituição financeira específica, mas hoje são pulverizados. Então, você tem acesso a vários créditos, e todos esses créditos são vinculados a essa questão dessa documentação. Então, a falar que a lei vai facilitar o ter o meio ambiente é simplesmente análogo à própria lei, é inverso. Porque se ele não fizer essa documentação e não tiver ok, ele não consegue ter acesso a isso. Ah, ele fez errado, o Estado pode fiscalizar, Melissa. A porta está aberta. Ele é bom para penalizar quando pode utilizar satélite, pode fazer as pesquisas dele. Por que ele não pode fazer o posterior? Por que a dúvida tem que ser sendo o produtor, não o inverso? Orlando, e o Estado vai ter braço para fiscalizar? Porque a gente tem as regulações, né, os códigos, mas muitas vezes o Estado ele não tem braço, né, para fiscalizar. É um ponto, né, Melissa? Eu acho que o Estado não tem braço de vários setores da nossa economia. De vários setores. Mas o Estado tem braço para penalizar. Esse projeto do IBAMA que teve até um procedimento, que foi a discussão com a Marina, foi exatamente sobre isso. Foi procedimentos feitos via satélite, sem o meio de defesa do produtor, e cancelou o registro dele. Então, braço para fiscalizar nós temos, para multar nós temos, mas para fazer a regulação nós não temos? Tem.
E o Estado, que primeiro ponto hoje, essa evolução, ela parte muito do meio particular, mas o Estado também tem que evoluir. Hoje, questão de sistema de satélite de acompanhamento, a precisão dele é 90, 95. Melissa, nós estamos tendo uma feira importante aqui em Goiânia, aqui. Eu fui numa questão de gado de pesagem, hoje está se pesando o gado e fazendo a medição dele por câmera, sem balanço. A precisão é de 95% a 98%, Melissa. Essa tecnologia, o Estado não consegue aplicar ela para questões de regramento. O Estado aqui em Goiânia faz esse procedimento em questão de ITU para questão de ter construção. É imaginário achar que o Estado não tem a possibilidade de fazer essa fiscalização. Tem um recurso? Sim. Daí a importância das parcerias PPPs, né? Das PPPs, aliás, né? Exato. E essa evolução o Estado tem que participar. Se ele não consegue, chama a iniciativa privada. Vamos fazer um ente aqui fazer a fiscalização. Determinados entes aqui vão falar de uma economia diferente americana, mas vários setores da economia americana é totalmente privatizado. Cola, a parte de educação, prisão. Se a gente não consegue integrar, nós temos que integrar os planos também. Uma hora tem que desistir, né, dessa farsa. Se o Estado está grande demais e não entrega nada, vamos enxugá-lo ele, ver onde é que estão as deficiências, entregar para a iniciativa privada, fazer a contrapartida e a evolução do sistema. Não o Estado ser inchado e não ser eficiente. Esse argumento do Estado, o argumento de político nessa esfera, é assumir a própria incompetência em prol de uma lei que venha a evolução. Não tem sentido. E para encerrar essa parte ambiental, se bem que a gente não vai encerrar, mas enfim, tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer para você, que muito se discute, talvez esse seja um dos pontos mais sensíveis, não sei, que se essa nova lei pode aumentar o risco desses desastres ambientais como Mariana e Brumadinho. Melissa, assim, novamente a gente volta para um debate que não é o debate. Essa opinião, eu vi também, eu vi acompanhamento, simplesmente você não ter argumento para desconstituir a lei, você cria numa cortina fumaça, não, você cria uma mentira. Isso, para mim, é o fake news, né? Isso não é o fake news, é a mentira news mesmo, mas na essência dela, ela é inexistente. Questões de impacto, essa legislação não vem para isso, mineração, grandes impactos, hidrelétrico, não tem nenhum ponto que essa lei faz essa determinação para isso, nenhum. E a fiscalização, ela é rigorosa. E, assim, muito me entristece, porque a questão até mesmo do Brumadinho, o Estado foi, não vou falar leviano, mas foi totalmente competente na gestão de penalização, não tivemos nenhum ente penalizado, preso. A indenização ainda está se discutindo. Muito se discute sobre Brumadinho numa corte inglesa, ou seja, vai ter que ser uma corte para decidir algo que a gente não teve, às vezes, capacidade. Competência, né? Competência, um tapa na cara, vamos decidir, né? E assim, e aqui fizeram um acordo da forma que quisesse, e não tem nenhuma ligação. Essa regulamentação não é para isso. Ela não afeta as questões de grandes crimes ambientais ou de grande responsabilidade e impacto. Ela não altera produções de grande impacto ambiental. Ela é só para pequeno. E quando é o provisório que você não precisa, são ainda, vamos dizer assim, pulverizado e não é anual, não, é exponencial, é a exceção, essa liberação, não aquela atividade contínua. E Brumadinho foi uma tragédia, mas não só uma tragédia anunciada, mas era procedimento de Minas Gerais, né, não à toa chama Minas, que acho que salvo o melhor juízo são mais de 700 minas, mas era um procedimento de uma barragem que era projetado na época, que hoje se tornou ineficaz e teve uma imprudência, vamos dizer assim, da empresa que administrava para paralisá-la antes, porque isso era notório deles, tinha relatório, não é nada o que aconteceu. Não é uma questão ambiental, que você vai ali e vai fazer paliativo, não. É uma coisa que aconteceu prolongado, com vários erros na etapa, de erro de produção, erro de acompanhamento, erro de fiscalização. E o Estado só entrou depois, fiscalizar, se não fiscalizasse, o Estado não teria nem mãos, nem às vezes capacidade técnica ou expertise para perceber se tinha ou não a possibilidade. Então, assim, novamente, atacar um projeto sem, às vezes, ter o próprio debate, que é extremamente importante. Aí, nesse ponto aqui, Melissa, não sei se eu posso fazer isso adentro, teve a legislação do Senado, ela foi para a Câmara, e teve um pedido de audiência pública exatamente para isso. Não foi ainda designado, mas é importante que lá seja debatido, não seja um palanque político, seja pontuada as questões oportunas, inteligentes e técnicas, especialmente pontuar a questão da evolução
E essa questão do produtor com o meio ambiente, eles andam em conjunto, vão sempre estar e nunca foram o contrário. Orlando, eu queria falar com você agora sobre a questão do autolicenciamento, né, que esse projeto ele tá propondo. Como é que esse autolicenciamento, como é que essa regra vai funcionar na prática? Se tiver a incorporação dela, do LAC propriamente dito, é você fazer antecipação e levar a documentação aos órgãos para ele fazer a validade. Anteriormente, né, hoje, atualmente, é o contrário. Você faz os requerimentos, as sugestões vêm do inverso, você faz os apontamentos, faz uma fiscalização, depois da liberação que você pode fazer a sequência. Principalmente em áreas que às vezes teve uma degradação, teve áreas que você vai ter que fazer, né, a própria mitigação de risco e também a preservação que alguma área foi prejudicada. Então, ele vai fazer só o inverso. Essa autorregulação, essa autoprocedimento do produtor é só antecipação da documentação que é exatamente a mesma. Não altera a documentação e nem as questões ambientais, mas isso é um ponto extremamente importante. Não altera isso. Só Então, altera a formatação. uhum. Você antecipe e dá boa-fé para o produtor. Ele apresentou, o Estado deu tempo de convalidar. Não convalidou, passa um tempo. Teve a inércia dele, convalidou, você já faz o procedimento e segue. Segunda etapa. Uhum. Somente. Se tiver uma questão ambiental, aí, novamente, eu volto. Não é uma exceção que vai fazer a regra. E se tiver um crime ambiental, o Estado está lá para fazer a fiscalização. Se ele não tem tamanho ou não tem, ele também assume automaticamente, que ele também não tem tamanho, não tem competência para fazer a gestão da regulação. Então, por que não fazer ela autorregulação? É só a antecipação. É você, vamos dizer assim, invertendo o ônus da comprovação da questão ambiental para o produtor ao invés do Estado. E é formidável. O produtor é o maior responsável, o maior beneficiado, e é o que mais quer. Orlando, e como é que a gente estava falando das competências, né, do Estado? Como é que essa lei define a responsabilidade dos municípios, do Estado, desses agentes públicos? Isso é importante. Hoje a regulação, praticamente, às vezes, boa parte dela é só federal. Se tiver essa mitigação, ela pode ser municipal, estadual e outro. Então, ou seja, vai ter uma divisão de vários entes da cadeia de questão de fiscalização. Isso auxilia, mas da mesma forma tem que ser um caso que tem que ser estudado, mas com a implementação dessa lei, ela não pode ser abrupta, ela tem que ser mitigada. Provavelmente ela vai ter o prazo de vacância, isso é normal, mas independente disso, tem que ter um trabalho do próprio Estado e a evolução município, Estado e União. Para a União é mais simples, porque na verdade ela vai diminuir competência, enquanto o Estado e municípios vai liberar para determinados licenciamentos ou para determinada atividade. Então, vai fazer uma transferência, mas, no meu ponto de vista, é importante porque vai ter uma segurança jurídica, Melissa. O Código Florestal, ele não altera que esse projeto, ele é extremamente melindroso e de difícil trato. Isso eu te falo difícil trato para quem é da própria categoria, imagina para quem não é. Então, essa autorregulação e vamos dizer assim, esse destrinchamento de responsabilidade, ele facilita, viabiliza maior contato, até mesmo para a fiscalização, né, fica mais em loco. Então, vamos dizer assim, viabilidade de fiscalização melhor, mas facilita também por uma questão de diminuição do poder, ou seja, da autonomia do ente federal, e transferindo determinadas determinações, determinadas obrigações para outros entes. Lógico que ainda vai precisar como vai ter essa audiência, provavelmente essa parte vai ter uma interferência de município ou de estado, ou às vezes não para ter essa atribuição, ou às vezes para ter uma atribuição maior, espero que seja maior. Mas esse impacto é nesse ponto. Ele vai ter, na verdade, uma distribuição de responsabilidade. Não vai ter nenhuma mitigação, novamente. Esse projeto, ele não altera nada. Ele só modifica a forma de regulação e quem vai regular. Então, ele altera módulos, né? O que a gente falaria no direito é um direito civil, direito de processo civil. Ele vai modular só o procedimento, só o processo. Ele não altera o direito, nem questões ambientais, nem própria medida do produtor. E mesmo até a própria obrigação. Né? E você acha, então, que nesse sentido, pode ter ou não pode ter, pode surgir efeitos de uma guerra regulatória aí entre Estado, município, sobre essas questões? Se tiver essa autonomia, pode, Melissa. Isso pode ser um ponto... Isso é um tema sensível. É um tema sensível. É importante ter uma sinergia de legislação, né? O entendimento, eu acho que é extremamente importante. Muito me entristece, acho que prejudica principalmente o país, que às vezes a gente faz muita modulação de político, né? A gente tem que fazer plano de governo, né? Tem que ser diferente.
Então, esses entes têm que ter essa responsabilidade que determinados procedimentos municipais vai fazer convergência, que às vezes tem um posicionamento diferente do governador, do estado, e você vai dar uma disputa que, às vezes, o que a gente procura é a segurança, vai ter a insegurança, vai ser o inverso. Então, é muito importante ter esse entendimento de união, e principalmente união de entendimento, né? Eu acho que o mais importante disso daí é a comunicação, né? Eu acho que tudo que você se comunica, né, que você ajeita ali, né, que você faz as 4 linhas, você modula dentro da legalidade, é exatamente nesse sentido. Então, olha, nós temos aqui o impacto, essa região está sendo afetada por isso, o município vai ver isso com maior, né, a curiosidade também com maior efetividade, ele consegue levar isso para a esfera estadual, a esfera estadual valida, entende o posicionamento do município, e aí sim, tem uma sinergia de entendimento. Agora, se for o inverso, aí será muito triste, porque vai ser uma briga, disputa, e vai ser, no final da história, uma disputa judicial, né? O que eu acho que é o que menos tem que ter no Brasil. O advogado fala isso, mas é verdade. Hoje eu trabalho muito mais em negócio, muito mais em projeção de acordo, de mitigar problema do que o próprio processo. E isso pode ocasionar exatamente isso, que é muito sensível e prejudicial até para o próprio implementamento da lei. Ô, Lando, a gente está aí vivendo num ano que o Brasil vai sediar a COP30 em novembro. O que você acha? Como é que esse tema vai estar amadurecido até lá? Como é que você acha que esse tema ele vai ser tratado na COP30? Você acha que vai ter amadurecido esse tema? A gente vai ter pontos mais concretos para se discutir esse tema na COP30? Beleza, é importante o primeiro andamento que vai ter na Câmara. Então, vamos dizer, principalmente essa audiência, ela pode ser extremamente importante. E o que vai ser o foco lá. Então, a pauta é muito mais importante que, às vezes, até o próprio argumento. Se o argumento lá for uma questão de falar que a devastação e vincular a Mariana, fardado ao fracasso. Se tiver uma pauta técnica, nós somos os produtores, maior responsável pelo PIB, ambiente mundial, nós somos os maiores preservadores. E aqui, Melissa, por favor, eu estou falando só de fatos, eu não estou falando de tese, ideologia, não, é tese, é fato, isso é número. Número não existe argumento. Então, é uma autorregulação, é um procedimento de boa-fé e que os próprios entes que fazem parte dela adotam exatamente nesse sentido. País europeu, a gente quer muito imitar, mas quando a gente quer fazer aqui, a gente não faz, né? Determinados países, quem não tem catraca, você que paga, lá é boa-fé, prevalece em todos os entes. E a penalização é penada, ela é pesada. Aqui é o inverso, Melissa. Aqui todo mundo é desonesto e aqui não tem penalização. Hoje a gente está quase tendo o inverso em vários ramos. Ou um peso desmedido. Infelizmente, né? Infelizmente, é uma inversão de valores. Então, esse foco, se for levado nesse sentido, de autorregulação, importância do agro, nós somos os maiores responsáveis, e ele é uma autorregulação para melhorar, efetivar o serviço, da celeridade, da segurança jurídica, o debate será totalmente diferente. Então, é importante também, né, aí a questão do agro, a questão de partidária, ter essa representatividade, porque se a gente tiver que levar só para um foco de questão de meio ambiente e criar uma cortina de fumaça, pode ser extremamente prejudicial, e né, a primeira palavra, né, a primeira impressão que fica, né, a mentira contada várias vezes se torna verdade, né, Melissa? Então, se vai ali batendo o martelo, acaba que se torna uma perpetuação, mas eu acredito que a gente já tem força para isso não acontecer, e eu acho que nesse inteirinho de tempo aí, esse projeto já vai estar bem encaminhado na Câmara, então já vai ter vamos dizer assim, vai estar mais abastecido e vai estar mais também o assunto mais abafado. Olha, eu gostaria de ficar conversando com você muito tempo. Acho que cabe uma segunda rodada depois que você participar dessa audiência pública, mas tem uma pergunta que eu preciso te fazer antes da gente finalizar. Eu quero saber, na sua visão, quais ajustes seriam necessários para que esse projeto de lei, para equilibrar desenvolvimento econômico e proteção ambiental? Melissa, é a conclusão, vamos se dizer, mas eu acho que é a base. Tem uma disputa sobre princípios de meio ambiente ou não de meio ambiente. Se a gente tirar essa pauta, que tem a proteção, se a gente tirar essa discussão, a gente vem para a parte técnica. O que poderia mesmo era fazer um regramento, então assim, se quem tiver meio ambiente pode ter a questão, aumenta a penalização, isso não seria uma interferência. Quem deve não tem.
Então, poderia ser um contraponto, né, vamos assim dizer. Essa autorregulação tem alguns pontos específicos, ou tirar essa questão do delay, né, de o Estado não apresentar e ela dar o aceite, poderia ser um ponto, mas eu não vejo isso como um problema. Entender que o principal beneficiário, o principal responsável e o maior interessado é o produtor rural, esse é o enfoque, não o meio ambiente. Não seja que eu esteja descartando o meio ambiente, por favor, é o contrário. O produtor rural, ele ama o meio ambiente. O produtor raiz, Melissa, ele conversa com a árvore, ele conversa com o animal, ele tem um trato com o ser humano e um trato com o animal que muitos nós de cidade, vamos dizer assim, os sábios, nunca temos e jamais teremos. Uma proximidade, né? Jamais teremos. Uma naturalidade, né, em Exato. olhar para isso. Novamente, eu vou fugir um pouco, Melissa, não fica chateado comigo. Eu falei isso muito da minha esposa. Eu gosto muito daquele filme Avatar, desculpa a expressão do nome, mas é bom para lembrar, porque naquele filme, a outro país, não sei determinado, ele comunica, né? O animal, quando morre, ele morre para você se alimentar, aquele respeito. E quando você tem esse respeito, Melissa, você não desperdiça, você preserva o que você usa, você não desgasta, porque é um tecido. É tudo uma comunicação. O produtor tem isso enraizado nele. É dele isso. E sem falar para mim que uma exceção vai fazer a regra e que a maioria, não, por favor, não. Isso simplesmente ele não existe. É um factoide. Criou-se um personagem produtor rural que eu não conheço. E eu espero nunca conhecer e eu também não vou conhecer porque ele não existe. Então ele é o principal responsável. Ele vai ter uma evolução e a evolução dele é do próprio meio ambiente. Já existem várias agriculturas aí cultivando simultâneo o meio ambiente, com praga, com questão de captura. Não, por favor, é o contrário. A agricultura 4.0 vem na evolução disso aí espetacular. Então, tem questão de manancial. O produtor sabe que se ele fizer a depredação, a própria área dele é prejudicada, ele não consegue acesso. Então, se esse assunto for técnico, entender que é meramente regulatório, facilitatório, e questão de tirar a desburocratização e dar uma segurança jurídica, vai entender, o debate vai ser muito mais sadio, muito mais proveitoso, e vai perceber que é uma evolução em todo sentido. Para o produtor, para o PIB e para o meio ambiente, principalmente. Tá certo. Lando, muito obrigado pela sua participação. Nosso papo hoje foi com o Lando Botosso. Ele é advogado especialista em direito do agronegócio. Um papo que rendeu. Talvez a próxima a gente faça sobre futebol. Pode estar. Vamos falar do Vila Nova e do Mirassol. Se Deus quiser, a gente vai na Série A também, para a gente estar junto a mesma. Eu nunca vi a Série A, né? A Série A eu nunca vi, mas uma hora eu vejo. Do Vila Nova e do Mirassol. Muito obrigado pela sua conversa, pelo seu bate-papo, pela sua disponibilidade. Aqui a gente tem porteiras abertas. Sempre que quiser voltar para falar desse tema. Elis, te agradeço demais, estamos sempre à disposição. Um papo extremamente valoroso, agradável. Além de você ter muita expertise, você é muito sensível, assim, até te ver pela câmera é muito bacana. Então, você atrai, traz um conforto muito legal, parabéns. Obrigada. E é um tema extremamente importante, vamos ter a noção exata, a responsabilidade que cada produtor tem, e isso aí é uma valorização do que nós já somos. Isso é um país extremamente correto, produtor rural é um cara extremamente determinado, resiliente ao extremo, eu tiro o chapéu toda vez. Então, também, o escritório também está a portas abertas, e se tiver depois da audiência, já está o convite, já está até aceito, as portas também estão abertas aqui, só a gente alinhar, estou total disposição. Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigada e a gente se vê no próximo conteúdo de Olho no Campo. Até mais. Tchau, tchau.